mas de forma didática, o que é um precatório. Para explicar melhor para a população, é importante a gente fazer um juízo de comparação. Quando uma empresa privada tem uma dívida, a Justiça, o Poder Judiciário, independentemente de TRT, Tribunal de Justiça, ele pode expropriar um bem, um imóvel, um carro, fazer bloqueios de contas, a fim de transformar esse bem, esse patrimônio, em dinheiro e pagar aquela dívida, né? Por meio de leilão e outras formas de expropriação. Quando a dívida é da Fazenda Pública, União, Estados e Município, o Poder Judiciário não pode agir dessa maneira, porque o patrimônio, na verdade, é um patrimônio do povo. Não é do governo, é do povo. É um patrimônio da União, é um patrimônio do Estado e do município. Esse patrimônio ele é indisponível, ele é impenhorável. Dessa forma, nasce o precatório, que é um procedimento trazido desde Portugal que a Fazenda Pública venha pagar aquelas dívidas já transitadas em julgado em seu desfavor, certo? Por meio de um procedimento muito formal, já que há uma relação entre o presidente do tribunal e o representante da entidade governamental, seja União, Estados ou municípios. Pois é, entendeu aí, pessoal? Você não pode pegar aquele apartamento que você sabe que é do Estado e querer que ele vire o seu precatório. Não é assim. A escola municipal, por exemplo. Eu gostei quando ele falou de Portugal, quer dizer que já é dessa época, meu Deus. Então, quer dizer, é o processo pelo menos amadurecido, né? Com certeza. Vamos considerar isso. Sobre os 10 milhões aqui do Estado, o que leva prefeituras, o próprio Estado de Alagoas e outros entes públicos terem dívidas, né, na Justiça do Trabalho? Existe carteira assinada no serviço público? Bom, as dívidas, em regra, né, pode causar uma certa curiosidade. O que é que leva uma entidade pública a ter uma dívida trabalhista? Já que muitos podem questionar que o vínculo entre Estado e seus servidores é um vínculo, a princípio, estatutário. Não é? É um vínculo que nasce desde a Constituição de 88 por meio de concurso público. Certo? Mas existem várias situações que, principalmente em municípios, sobretudo do Nordeste brasileiro, em que a regra do concurso público ela é burlada, a título de exemplo. E aí aquela contratação denominada aí por muitos como serviços prestados, é uma linguagem muito bem conhecida, né? Vamos dar exemplo, o município contrata via serviço prestado um vigia para tomar, como diz no popular, tomar de conta daquela escola municipal no período noturno, para não ter saque e tal, sem concurso público. Depois de 5, 10, 15 anos, aquele vigia, ele não tem relação, qualquer tipo de relação formal com aquele município, e ele ajuiza uma ação trabalhista pedindo algumas verbas. Embora esse contrato não tenha uma total validade, seja encarado como um contrato nulo, ele produz alguns efeitos para evitar o enriquecimento ilícito da Fazenda Pública. Então, aqueles salários, é muito comum, quando às vezes vai trocar o governo, né, no final de um mandato, alguns prefeitos deixarem 2, 3 folhas salariais em atraso. Então, esses salários e as dívidas de FGTS desses 10 anos, elas passam por um processo, são reconhecidos como devido, caso ele prove, prestando serviço e coisa e viram uma dívida. Esse é um exemplo. Outro exemplo de dívidas contraídas pela Fazenda Pública no ambiente trabalhista são aquelas empresas terceirizadas que vão à bancarrota, né? A falência, não ficam na insolvência, não conseguem pagar suas dívidas. Então, aquele vigilante de determinadas empresas de segurança, de vigilância patrimonial, ou mesmo de limpeza, de asseio e limpeza, eles ajuizam em face dessa empresa, essa empresa não tem condições de pagar e essa dívida é redirecionada para o ente público contratante, que tem responsabilidade subsidiária. Então, a grosso modo, eu citei aqui 2 exemplos que geram esse passivo. Com relação, e aí eu queria fazer só um esclarecimento. Um dia a conta chega, tá? O resumo dessa história, o doutor Nilton está falando aqui com detalhes bem didáticos, mas um dia a conta chega. Quer dizer que o problema administrativo criado hoje, lá na frente, em algum momento, será cobrado. Né? Não há dúvida, e que gestões atuais acabam por responder
bastante por gestões, vamos dizer assim, inconsequentes, né, de 4, 5, 6 anos passados. Só um esclarecimento, um pequeno adendo, Marcos, quando Marcos deu, por exemplo, esses 10 milhões que o Estado, eu gostaria só de fazer nesse momento, nessa semana, nós estamos liberando o pagamento dos precatórios do Estado de 2023. O Estado de Alagoas, nos últimos anos, ele é uma das entidades que estão, vamos dizer assim, que nos deu, não nos dá trabalho, ele está completamente adimplente. Há um planejamento para esses pagamentos, né? Previamente feito. Exato. O Estado de Alagoas hoje, eu poderia dizer que nos últimos anos se tornou uma das, posso dizer, poucas entidades que se preocupam, lançam no seu orçamento o pagamento das dívidas e não nos permitem nem sequer executar. Quando nós voltamos do recesso, no dia 8 de janeiro, o valor dos precatórios vencidos em 31/12 já estão lá depositados, e essa semana nós iniciamos o pagamento desses precatórios do Estado de Alagoas, no que refere à dívida trabalhista. Quando a gente fala dos entes públicos alagoanos, né, e a relação aí perante a Justiça do Trabalho, tem muita gente aí, muitos entes devendo e pagando em forma de precatório, são muitos processos? Existe uma quantidade bastante expressiva. Nós temos uma gama variada, né? A gente trabalha com o Estado de Alagoas, com os 102 municípios e além de alguns órgãos de administração indireta, autarquias e fundações públicas. É bem variado, eu posso citar aqui, é público, consta nos sites. Existem, como eu falei há pouco, o Estado de Alagoas, rigorosamente adimplente, alguns municípios, independentemente do tamanho, buscam até solucionar isso antes do vencimento, antes da dívida estar vencida. Eu posso citar o município de Satuba, que nos procura antes para se formalizar um convênio e ele antecipar o pagamento em prestações, que isso é permitido, já que a dívida não está vencida. Quando a dívida vence, Marcos, não há alternativa. O presidente do tribunal tem que providenciar, a partir do requerimento de um devedor, o sequestro total do valor da dívida, retirando da conta do FPM. E muitas vezes tem que fazer atualização atuarial, né, dos valores, né? Então, quer dizer, tudo isso são contratações que são feitas também ao longo do processo. Quer dizer, se a prefeitura se antecipa, evita gastos futuros também, sem né? dúvida alguma. Barateia o processo, claro, quero acreditar. A cada mês a incidência de juros e correção monetária, e quanto mais esse processo se arrasta, muitas vezes é até muito mais benéfico do ponto de vista econômico você ter um processo tramitando na justiça do ponto de vista de correção monetária do que ter, por exemplo, uma aplicação muitas vezes na poupança, certo? Então eu citei aqui o exemplo da prefeitura, do município de Satuba, o município de Pilar, o município de Atalaia, que são municípios, vamos dizer que não, assim como o Estado de Alagoas, que não nos dá trabalho. Outros no trabalho para a gente cobrar o precatório. Outros municípios possuem, vamos dizer assim, um descalabro um pouco administrativo, por exemplo, fato até público, talvez, o município de Rio Largo, né? Ele tem uma dívida muito expressiva e nós temos sempre que ter uma atuação um pouco mais incisiva, mais rígida. Mas fazendo a lei ser cumprida, sempre, o que é mais importante. Exatamente. Não há dúvida que todos os precatórios, hoje, nós, por exemplo, não temos nenhum precatório vencido 2022 em aberto. Todos já estão quitados. Quando o senhor fala que o Alagoas também tem a sua preocupação, o TRT trabalha para fazer os pagamentos, organizar a ordem dos processos. Isso gerou uma repercussão nacional, né? O TRT foi reconhecido também como um dos órgãos que trabalham pela liberação desse crédito. Que iniciativas ocorreram dentro do TRT para viabilizar esse trâmite um pouco mais célere? Quando eu falo célere, eu sei que um precatório tem seu prazo já alongado, mas quando chega na reta final, vocês já estão com tudo encaminhado para fazer o pagamento. Que medidas foram tomadas? Já na administração agora do atual presidente e desembargador Marcelo Vieira, junto com o diretor Breno, nós estabelecemos realmente um procedimento que tenta sempre iniciar o quanto mais cedo a preparação. Um dos grandes motes foi buscar um contato institucional mais próximo com os procuradores municipais,
os convidando, até encaminhando de forma proativa pelos e-mails dos procuradores esses termos de convênio, certo? Então, 6, 7 meses agora, por volta, por exemplo, agora de maio, nós já estaremos propondo a eles esse parcelamento da dívida ainda não vencida, de maneira que quando se vença, o município já esteja com esse crédito dentro do TRT e apenas ocorra a reversão. Isso foi uma das medidas que nos fez ter bastante eficiência no trato, de maneira que nós tivemos essa grata surpresa de um estado tão pequeno e dos mais pobres da nossa federação, isso aí é fato público, né? Alagoas, nós termos no Nordeste o maior valor quitado a título de precatório trabalhista no Nordeste. A título de exemplo, o TRT de Alagoas reverteu 73 milhões no ano passado, enquanto o segundo colocado no Nordeste reverteu 48, até uma diferença expressiva. Alagoas com um bom índice, pelo menos. Exato. Inclusive ficando à frente de estados com muito mais municípios, como Minas Gerais, com 800 e poucos municípios, né? Isso é que é o fundamental. Então, parabenizar aí a todos que fazem parte desse trabalho desenvolvido pelo TRT da 19ª Região, Marcelo Vieira, desembargador, e hoje aqui também o juiz auxiliar e de conciliação de precatórios, o Nilton Beltrão, trazendo essas boas novas. Então, direito líquido e certo será pago, tem seus prazos, e o TRT está atento. E essa busca ativa, né, que é o que ocorre a partir do órgão, tentando antecipar convênios antes, né, dos prazos finais, ajuda muito. Você que está representando o seu município também pode procurar o próprio TRT. Muito bom, né, quando os municípios têm as suas procuradorias profissionalizadas, devidamente organizadas, procuradores concursados, o que também ajuda muito nesse processo de responsabilização. Tenha um bom dia de trabalho, até uma próxima oportunidade. Obrigado aí pela forma didática que falou do assunto. Até uma próxima oportunidade, Tonilton. Marcos, a gente agradece o espaço, sempre nos colocando à disposição da sociedade alagoana para outros esclarecimentos. E só antes de encerrar minha participação, Marcos, fazer um alerta à população nesse momento de tantos golpes. Aí chegou ao nosso conhecimento recente, né, que alguns estelionatários procuram credores, têm acesso aí por meio da internet, da rede social, e se aproveitam, não é, da classe trabalhadora, muitas vezes inocente, na ânsia de receber esses créditos, e trocam mensagem de WhatsApp fazendo promessas indevidas de que agilizarão o pagamento de precatório ou ingressarão no processo. E de alguma maneira isso não existe. A gente quer deixar claro que quem for abordado, né, por WhatsApp, telefonema, deve ligar o alerta, porque isso não é um procedimento comum. Raríssimas são as vezes que eu ou qualquer integrante da equipe buscamos esse contato via WhatsApp ou telefone, de maneira que, nesse caso, é bom consultar seu advogado ou mesmo consultar seu processo pelo meio do site. Isso aí, tá dado o alerta. 7h45, trabalhamos aqui também no oferecimento para você que acompanha toda a nossa programação.